Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Seja lá qual for a hora do dia em que você estiver vendo esse vídeo, um beijo no seu coração. Hoje a gente começa a revista nova. Esse é a revista 6. Qual é o tema? Viva para agradar a Deus. Muito bem. O tema é Viva para agradar a Deus. Muito bem. Nosso mistério de hoje é essa frase aqui, que é tananana, tananana, quando ela tananana. As palavras que você vai ter que colocar em ordem são essa aqui, ó. Inicia, quando e vida cristã. O que vocês acham? Olhando para essa frase aqui. Vamos ver. Que é completa. Eu posso completar? Pode tentar. Deixa aqui pro seu irmão ver também. Eu também completar. Não é pra escrever. Não, que é iniciar. Não, Eu posso falar? fala. O que é vida cristã? O que é vida cristã? Muito bem. O que é vida cristã? Vida. Isso. Tá. Qual é o resto? O que é vida cristã? Ó, vida e cristã já foi. Iniciar. Inicia ela se quando é isso mesmo. Inicia. Não. Inicia. Não. Quando ela se inicia. Quando ela se inicia. Muito bem. Agora mostra lá pro pessoal. É o aqui? O. Isso. S. C. Então ficou assim. O que é a vida cristã e quando ela se inicia? Você já pensou? Quando é que você... quando é que você se torna cristão? Tá aqui. Você vai escrever. Muito bem. Para a gente começar a descobrir o que é essa vida cristã e quando ela se inicia, eu quero que você já abra aí cadê a Bíblia que estava aqui? A Bíblia que estava aqui. Não sei, você Ei, cabeça. Eu fiz magia. Ele fez magia. Que-u-e. O primeiro texto que a gente vai ler junto é Colossenses 1:27. E você, quatro olhos, vai ler. Beleza. Ei, eu gosto de ler a Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ler um versículo maior. Ah, não. Ela é metade ruim mesmo a letra do Noah, né? É meio esgarrachada. Olha aqui que letra. Tá, vamos ver. Eu não quero um texto maior. Por que não? Eu não quero. Então lê esse aqui. Tá. É esse 27. 27 todinho. Colossenses 1:27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, e o segredo é este: Cristo em você está em você, o que lhe dá a confiança, esperança confiante esperança de participar de sua glória. Muito bem, o que esse texto está falando? O que tem a ver alguma coisa com Cristo aí? Cristo é o quê? Cristo está aonde? Aonde está Cristo nesse texto que você leu lá? Peraí. Ele vai ler de novo, tá, gente? Gente que tá assistindo, gente que não tá assistindo. Aonde é que está Cristo aqui? E o segredo é este.
Em você. Em você? É. Em mim? Aham. Como? Espírito Em Santo. mim também. Não, tá falando que Cristo em nós. Então, em mim também. Ah, Você o nosso também? coração é a casinha dele. Esse Tem aqui uma é essa? casinha aqui, ó, gigante. Ele tá lá. Tá. Ô, pequeno, Como que isso acontece? Como é que tem uma pessoa dentro de mim aqui, assim? Já estiveram duas aqui, ó. Esses dois já estiveram aqui na minha barriga, mas saíram. Isso é tipo... É que vai ter mais um. Não, não vai não. É tipo assim. É que, tipo, você... Se você crê em Deus, então, tipo, Jesus tá com você. Então, ele só tá dentro de você. Porque é Jesus. Você tá com Jesus. Então, tá dentro de você. Essa é a coisa. E como que Cristo tá dentro da gente se Cristo é uma pessoa? Isso é uma das coisas que a gente vai ver hoje. Como que ela se inicia? Como que Jesus foi parar dentro de você? Quando ele morreu. Não, quando ele morreu, ele morreu. Quando ele tá... Como que ele foi parar morto dentro de você? Credo. É, Nem então. existia. Vamos ver. Eu vou te mostrar Vamos uma ver, coisa vamos- pra vocês não Calma. esquecerem. Tá vendo aqui, ó? Tu vai ter que completar. Deixa eu explicar. Calma. Vamos lá ler juntos Atos 2, de 14 a 24. É um capítulo, na verdade, bem grande. Mas ele começa lá no capítulo 2, no Depois comecinho a gente de vai fazer capítulo isso. 2, ele começa contando que as pessoas estavam juntas lá em Jerusalém por causa de uma festa de Pentecostes, que é a Páscoa deles, né? Eles estavam comemorando a Páscoa, todos juntos, gente de todos os países que tinham lá no Oriente Médio, na Turquia, na Europa. Turquia, Europa até mais ou menos a Turquia ali. Vindo de todos os lados, enfim, lá para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aí um monte de gente, cada um de um país diferente, cada um fala a sua língua diferente. E eles estavam todos reunidos ali para a festa da Páscoa, quando de repente veio o Espírito Santo e eles começaram a ouvir o grupo de cristãos falando em todas as línguas. Então tinha gente falando japonês, tinha gente falando como se fosse, né? Tô dando um exemplo. Como se eles vissem ali. O japonês estava ouvindo o japonês, o russo estava ouvindo o russo, o espanhol estava ouvindo o espanhol, o cara de Portugal estava ouvindo o português, o cara da África estava ouvindo o seu africanês, o americano, o inglês. É como se tivesse assim todas as línguas juntas, falando ao mesmo tempo, e cada um entendia na sua própria língua. Sabe o que eles acharam? Que esse povo, ó, tinha bebido e que eles estavam tudo doidão. Aí Pedro chega e fala assim, não, gente, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Não, 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 isso não pode acontecer. Tá vendo quando Jesus gosta de trabalhar cedo? Ele já estava no Pentecoste, ó, trabalhando 9 horas da manhã. Quer dizer, todas as coisas estavam acontecendo antes das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã o povo tá falando que ele estava bêbado, porque já estava acontecendo as coisas. Já estava o Pentecostes lá acontecendo. Tudo bem? Então, vamos ler aqui no versículo de 14 a 24. Agora eu não vou ver isso, não dá para amarrar mais forte do que isso. Então Pedro deu um passo à frente dos 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E aí ele falou o seguinte, ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Agora, ouçam o seguinte. Aí ele vai falar toda da profecia, é muito extenso, eu vou cortar. Mas só vocês saberem, ele está falando que o que estava aconteceu lá foi previsto pelo profeta Joel. Vocês leiam, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Aí ele falou assim, Deus aprovou publicamente a Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais. Ele foi entregue, ele foi conforme o plano estabelecido por Deus e com o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, e com a ajuda de gentios que desconheciam as leis,
Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. Olha só, a pregação de Pedro, do que ele está falando? Do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele morreu na cruz. E depois? Ressuscitou. Ressuscitou. Então, exatamente. O que é isso? Essas são as boas novas do Evangelho. Nós estávamos perdidos do mundo, mas Jesus veio. Aí depois que ele veio, os homens o crucificaram. Então, E aí depois ele morreu. Como é que morreu? Morreu. Aí depois ele ressuscitou. Exatamente. tava perdido igual a quarentena, porque tá chato. Não, tem nada a ver de quarentena tá chato com morrer e ressuscitar. Tem nada a ver. O que tem a ver é que essa é a mensagem do Evangelho. Esse era o conteúdo daquilo que Pedro contou para eles. Mesmo. Né? Falando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito. Que ele ia ressuscitar. Que Ele havia ressuscitou. um homem que não era ele, que era o Messias. Não era ele quem? Não era Ah, não era Pedro. que Era quem? Jesus. Ah, tá. Jesus Entendi. Cristo. Aí, olha só, essa é a mensagem do Evangelho. Nesse momento, que as pessoas estão falando cada um em idiomas diferentes, E também, é o momento que aconteceu o quê? A caída do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Fala. e também tem aquela lá que João Batista falou que ele só como é que é? Ele só batizava com água, mas ia chegar o homem que batizava com o Espírito Santo. Isso, chegou esse momento. Do mesmo jeito que o João Batista falou, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele falou, ele vai batizar com fogo, com Espírito, e as coisas vão acontecer porque ele é o Messias esperado. E aí, muito bem, Pedro prega, e o que acontece quando alguém fala do Evangelho para uma outra pessoa? Algumas pessoas acreditam. Todas, será? Não. Não. Algumas ignoram. Algumas não aceitam, algumas não querem. Outras ouvem, mas só ouvem por ouvir, mas não faz nada. Também isso acontece. Muito bem, mas acontece que algumas pessoas falaram isso aqui, ó. Leia esse 37. Todos 37? O 37. Quer ler o 37? Eu quero. Deixa a sua irmã ler, que depois você lê o outro. Esse aqui, ó. Olha o que aconteceu. Só o 37. Olha o que essa mensagem de Pedro fez com as pessoas que estavam ouvindo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então eles ouviram o que Jesus tinha feito e aí eles pensaram o seguinte: e agora? Como que eu vou fazer? Não dá Eu pra estou chegar aqui, eu sou o Deus tá homem aqui. e Deus está longe de mim. Não dá pra chegar. Exatamente. Como que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Você viu naquelas figurinhas que eu mandei pra vocês? Não, mano, não. Peraí. Você lembra daquelas figurinhas que eu mandei pra vocês? É pra vocês pensarem o seguinte: qual é a sequência dessas figurinhas? Elas estão aqui, ó. Qual que vocês acham que é a sequência dessas figurinhas? Segura cada uma. Aqui, ó. Aqui. Não. Aqui, ó. Mostra. Qual vocês acham que é a sequência dessa figurinha aqui? Eu posso falar? Pode. É primeiro essa, Primeiro essa. depois essa Aham. e depois essa. Então eles têm uma bola, eles chamam um amigo, depois eles estão aqui jogando e depois eles estão como? Ganharam. Felizes, porque brincaram, porque se divertiram. Ganharam. A próxima é essas daqui, né?
Ó, a próxima é essa aqui. Qual é a sequência? Deixa eu ver. Tô aqui. Eu sei. Essa aqui. Essa aqui. Eu posso fazer a Vamos mostrar só sequência? mais essa aí, senão o vídeo vai ficar grande. Mostra lá. Essa daqui. Qual é a sequência? Essa que é a primeira, segunda, terceira. Calma. Mostra aí de novo. Então, ó, a primeira sequência é ela plantando a florzinha, depois regando, colocando água para acontecer a fotossíntese. Lembra da sua aula lá de ciências? Fotossíntese. E Como uma que coisa, é? quando você for fazer uma plantinha, deixa ela na água e dá água toda semana. Não, é todo dia. É todo Você dia. lembra lá da fotossíntese? O que que é a fotossíntese? É quando a planta se alimenta sem nenhuma comida. Como que ela se alimenta sem nenhuma comida? O que que ela usa para produzir comida? Ela tem. Água e sol. Água e sol. Então, exatamente, ela tá fazendo isso aqui com a plantinha. Tá colocando água e colocando a plantinha no sol para a plantinha fazer o quê? Crescer. Para ela fazer a fotossíntese, para ela se alimentar e crescer. Então, olha só. Essas pessoas perguntaram. Essa palavra partiu o coração, ardeu, quebrou, mexeu com eles. E eles perguntaram, o que que nós devemos fazer? Pedro não deixou essa resposta, essa pergunta sem resposta. Falta alguma coisa, ó. Falta esses daqui. Vocês viram esses, ó? Não. Eu não vou falar dos outros. Os outros vocês têm aí, eu quero que vocês numerem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Se 1, 2, vocês 3. quiserem, se vocês quiserem, pode fazer numa folha de papel. Olha só. Olha só a resposta de Pedro, então, para eles. Presta atenção. Pedro respondeu. Eu tô em Atos 2, número 38. Só Pedro, o 38. Não. Tem um pouco mais. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe e para todos os que forem chamados. Responda para mim, Manolo, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Quê? Qual foi a resposta de Pedro? Oi? Eu sei. O que ele falou? Você tem que chamar a sua família, seus amigos e todo mundo pra falar de Deus. Mas ele falou, depois que você creu, depois que você ouviu da mensagem, o que tem que acontecer? Se arrepender do seu pecado. O que é arrependimento? É quando você se arrepende de ter feito uma coisa. Tipo, eu destruí uma coisa do meu irmão, então eu tenho que me arrepender. E como que você sabe que você está arrependida? Quando você ora, tá? No orar é você falar para Deus que você está arrependido, mas o que sentimentos você sente quando... Tristeza. Tristeza, porque você fez uma coisa boa? Errada. Não, você fez uma coisa errada. E aí você sente uma vontade enorme de continuar fazendo. Não, pra mim eu sinto uma vontade de que a terra me puxe pra dentro dela e eu não existe mais. Não! Você tem que ficar aqui com a gente. Não quero que você a terra te puxe pra ir embora. Mas o que você sente quando você tá arrependido? Você sente uma tristeza de ter feito a coisa errada. E você sente vontade de fazer de novo? Não. Você quer nunca mais Mas fazer. você faz de novo também. Ah, a gente faz de novo por quê? Porque a gente tem pecado. Exatamente. A gente é burro, tem pecado e a gente gosta do pecado. A gente tem, assim, uma ligação, a gente é grudado com o pecado. Mas o que Pedro falou que é a solução para essa nossa situação de todo mundo aqui, ó, eu, você, eu, seu pai, todo mundo, é que a gente se arrependa do nosso pecado, que a gente sinta tristeza pelo pecado e o desejo de nunca mais fazer. E aí, então, ele fala assim, vocês devem se arrepender desse pecado, confessar ele para Jesus, e aí você deve fazer uma outra coisa. O que o texto fala?
falar pra sua família de Jesus e fazer que ela se arrependa Espalhar pra todo de mundo. todo pecado. Igual E que a sua vai ser- família vai falar pros amigos dele, os amigos dele talvez se arrependam. Aí vão falar pros outros amigos que vai ter que outros amigos que vai ser outros amigos, que Aham. tem que fazer outros amigos, que vai fazer outros amigos, porque ele vai falar pra bom. família, aí tem que fazer os outros amigos, aí ele fala pra família, aí ele vai falar para um filho, aí vai fazer os outros amigos, os outros. Aí ele vai ter um filho, aí vai falar pros amigos, aí vai falar depois dos amigos, aí vai falar depois dos amigos. Muito e bem. depois Você dos vai amigos. ser evangelista, né, Manu? Muito bem. Mas o texto não fala. Você tá certíssima. Tem que falar pra todo esse povo E mesmo. também. E pros amigos e pros filhos. Aí vai falar para os amigos. Fala amigas que tem que também. fazer pros amigos. Mas esse Aí texto vão não falar fala disso. assim, Esse texto fala de uma outra coisa. Fala o quê? Leia tem aqui. que se arrepender. Tá bom. E depois de se arrepender para o perdão dos pecados, cada um deve ser o quê? Dádiva Não. do Espírito Não, se Santo. arrepender para o perdão dos seus pecados e Cada um deve ser batizado em Eu não fui nome batizada. de Jesus Cristo. então Então receberá a dádiva Dádiva. do Espírito Santo. o que é dádiva? Você é vantagem. É um presente, uma vantagem, um presente, uma coisa boa Quando que você você se recebeu. arrepende, isso que acontece. A ponte. Não, Ah, calma. Não é pra mostrar isso aqui, ô criatura. Calma aí. A dádiva que você recebe quando você aceita Jesus e é batizado, você recebe o quê? Eu não sou de Jesus, então? Eu não fui batizada. Não, você é de Jesus. O que é o batismo? O batismo é quando você mostra pra todo mundo e fala assim: eu sou cristã. Olha, eu morri pra vida antiga e eu nasci pra uma vida nova com Jesus. Você tá mostrando pra todo mundo através do batismo. Isso mesmo. Mas vocês podem ser batizados. É. A gente só precisa esperar mais um pouquinho. Mas a gente pode conversar com seu pai. Você não quer? O Noah e o Luiz Augusto e o Luiz Antônio estão pensando nisso. Todo mundo que já aceitou Jesus tem que pensar nisso. Porque é isso que esse texto fala. Você se arrepende, você é batizado e aí você recebe o Espírito Santo. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque essas pessoas foi assim. Eles creram em Jesus, foram batizados e depois receberam o Espírito Santo. Mas não necessariamente acontece nessa ordem, porque na hora que você aceita Jesus, que você conversa e pede para Jesus morar no seu coração e ele fazer parte da sua vida, ser seu amigo, você já ganha o Espírito Santo e aí você passa a ter Cristo dentro de você, o Espírito Santo morando dentro de você. De batismo, ele é apenas para confirmar, para mostrar para todo mundo: olha, gente, eu sou batizado, eu sou de Jesus, eu realmente quero. Mas não é pra tirar vantagem. Não é falar mas é só pra mostrar, assim, olha, eu sou de Jesus, eu sou batizado. Entendeu? Mas só não é um pra tirar sinal. vantagem. Não, nada você tem que tirar vantagem na vida. Né? Porque nada disso é uma coisa que você conseguiu por você mesmo, é uma coisa que você ganhou de Deus. Então não tem mérito nenhum nosso, é tudo de Jesus. Muito bem. E aí então, depois que Pedro falou isso pra eles, algumas pessoas foram batizadas. Vamos ver quantas? Eita, Chuta não. um número. 150 e 110? é Quanto você acha? 159. 159. E você? Quanto você acha? 1000. 1000 e alguns quebradinhos. Deixa eu ver, quebrados? ver. Calma. Esses caras que ouviram essa mensagem de Pedro, quem é que lê? Quem é que vai Eu. ler aqui, ó? 41. Os que Aí, ó. acreditam. Peraí. Deixa eu ler essa parte aqui, ó. Pedro, aí você vai ler a resposta, mas calma aí, ó. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência, falando: salvem-se dessa geração corrompida, saiam do meio dessas pessoas, venham para Jesus. Aí o 41 agora. Os que acreditam nas palavras de Pedro
foram batizados e naquele dia houve um acréscimo, olha assim. acréscimo Isso. de cerca de 3.000 pessoas. Passou longe do que eu Passou falei. longe dos 150 e 10 e Não, dos 159. e dos 1.001 quebrados. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, foram batizadas e ali começou então a Igreja de Jesus Cristo. Antes, se eu não tivesse falado 159, eu teria falado peraí. Eu Pensa. esqueci o número. Qual? Pera. Como assim você escreveu? Eu esqueci o número. Não entendi. Você não entendeu? Não. Aqui, ó. Não, fala alto. Eu esqueci. Tá. E o que Pedro tá falando? Que aquela situação lá do homem longe de Deus, a solução é quando Jesus entra e ele é, com a sua morte, o caminho que leva o homem de volta para Deus. Aqui, ó. Deixa eu pra vocês verem melhor. E aí, o Aqui final... é antes e depois. Isso. Antes O final do texto e depois. de Atos 2, Antes final do texto de Atos 2, e depois. ele conta como que era a vida desta comunidade. O que foi? Não é. Conta como que era a vida dessa comunidade. Antes, Eles... depois. Antes e depois. Chega. Essa comunidade, esse grupo de 3.000 pessoas, sabe, tem algumas coisas importantíssimas que eles faziam. Eles se ajudavam, e eu vou ler. Todos se dedicavam de coração. Eles se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizaram muitos milagres e maravilhas. E eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que podiam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Lembre-se, tem que orar antes de comer. A gente nunca faz isso. A gente ora assim, a cabeça. Eu não oro. Tem que orar agradecendo. O que mais eles faziam? A oração, uma das coisas que ele falou, tá certo. O que mais que eles faziam? Eu vou tirar uma selfie. O que mais eles faziam? Oração? Eles repartiam dinheiro. Repartiam dinheiro. Suas casas. Sim, o que mais? Pão. O pão. A Eles comida. comiam juntos. Não é maior legal? Não dá uma saudade Eles a iam gente comer, fazer junto a panela e comer um monte de gente junto? Comer a comidinha das outras pessoas, né? Eles iam. Como é o nome? Eles iam saudade na da igreja vovó Loló. juntos. Vovó Loló. Beijinho pra você. O que mais? Vamos, gente, senão vai ficar muito grande. Como é o nome? Eles oravam Eles juntos, iam eles pra igreja juntos. iam pra igreja, se reuniam sempre, comiam juntos, dividiam dinheiro quando alguém Dividiam as precisava. casas, se precisavam. E tem uma outra coisa muito importante. O que eles faziam? Leiam a Bíblia e façam oração. Exatamente. Leia a Eles, Bíblia e eles, faça eles, oração. Faça oração. eles se dedicavam àquilo que os apóstolos estavam falando. E o que os apóstolos estão falando pra gente hoje? Todo o Novo Testamento. Tudo o que eles ensinaram lá para essa igreja que está começando e muitas outras coisas mais que foram acontecendo durante as décadas seguintes, nós temos hoje no nosso Novo Testamento. Verdade. Então, essa igreja aqui, que começou com 3.000 pessoas, foi se espalhando pelo mundo
e chegou até a gente hoje. Você acredita? Então acho que deu uns 150 mil O quê? Pessoas. Não, muito mais. 150 mil. Muitas pessoas, porque isso foi há mais de 2000 anos 50. atrás, mais ou menos 2000 anos atrás. Essa mensagem aconteceu que nem você falou. Falou pra filha, falou pro amigo, falou pro filho, falou pro amigo e chegou até a gente. bom, Depois de 2 anos, tá bom, a gente não vai repetir, mas é aquela ideia lá. Depois de 2000 anos, estamos nós aqui com o Evangelho na mão, com essa Bíblia na mão. E essa Bíblia aqui contém também os ensinos dos apóstolos. Senta direito, pra gente terminar. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: o que então é a vida cristã? Como que ela se assemelha? Peraí. Eu gostei muito dessa fotinho aqui, dessa sequência que vocês já bagunçaram e que eu não sei onde é que ela tá. Aqui, ó. Eu gostei muito dessa sequência aqui, porque o evangelho, a vida cristã, é como essa sementinha que a Dete tá colocando no vasinho. Aí ela vai crescendo e ela precisa de comida. E aqui ela tá uma florzinha linda. E na nossa vida cristã, essa comidinha aqui, essa água e a luz que as plantinhas precisam, na nossa vida cristã, o que é? Isso faz referência àquela parábola que Jesus contou pros discípulos. Qual? Gente, agora eu vou mostrar esse quadrinho. Do plantador que jogou as... Isso mesmo. Isso mesmo. É uma semente que ela precisa crescer. E ela cresce quando a gente... Canta aí a musiquinha. Faça oração, leia a Bíblia, faça Exatamente. Então a gente precisa da comunhão com os irmãos. leia a Bíblia. De ler a Bíblia. Bom dia! Boa Boa tarde! tarde. Boa noite. Seja lá qual for a hora do dia em que você estiver vendo esse vídeo, um beijo no seu coração. Hoje a gente começa a revista nova. Esse é a revista Ok. 6. Qual é o tema? Viva para agradar a Deus. Muito O bem. tema é Viva para agradar a Deus. Muito bem. Nosso mistério de hoje é essa frase aqui, que é tananana, tananana, quando ela, tananana. As palavras que você vai ter que colocar em ordem são essa aqui, ó. Inicia, quando e vida cristã. O que vocês acham? Olhando para essa frase aqui. Vamos ver. Que é completa. Eu posso completar? Pode tentar. Deixa aqui pro seu irmão ver também. Eu também, Ó, não é pra escrever. Não, que é... iniciar. Não, Eu posso falar? fala. O que é vida cristã? O que é vida cristã? Muito bem. O que é vida cristã? Vida... Isso. Tá. Qual é o resto? O que é vida cristã? Ó, vida e cristã já foi. Iniciar. Inicia ela ser quando... É isso mesmo. Inicia... Não. Inicia. Não. Quando ela se inicia. Quando ela se inicia. Muito bem. Agora mostra lá pro pessoal. É o aqui? O. Isso. S. C. Então ficou assim. O que é a vida cristã e quando ela se inicia? Você já pensou? Quando é que você... quando é que você se torna cristão? Tá aqui. Você vai escrever. Muito bem. Para a gente começar a descobrir o que é essa vida cristã e quando ela se inicia, eu quero que você já abra aí cadê a Bíblia que estava aqui? A Bíblia que estava aqui. Não sei, você E cabeça. Eu fiz magia. Ele fez magia. Que o E. O
primeiro texto que a gente vai ler junto é Colossenses 1:27. E você, quatro olhos, vai ler. Beleza. Ei, eu gosto de ler a Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ler um versículo maior. Ah, não. Ela tá ruim mesmo a letra do Noah, né? É meio esgarrachada. Olha aqui que letra. Tá, vamos ver. Eu não quero um texto maior. Por que não? Eu não quero. Então lê esse aqui. Tá. É esse 27. 27 todinho. Colossenses 1:27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, e o segredo é este: Cristo em você, está em você, o que lhe dá a confiança, esperança confiante esperança de participar de sua glória. Muito bem, o que esse texto está falando? O que tem a ver alguma coisa com Cristo aí? Cristo é o quê? Cristo está aonde? Aonde está Cristo nesse texto que você leu no ar? Peraí. Ele vai ler de novo, tá, gente? Gente que tá assistindo, gente que não tá assistindo. Aonde é que está Cristo aqui? E o segredo é este. Em você. Em você? É. Em mim? Uhum. Como? Espírito Em Santo. mim também. Não, tá falando que Cristo em nós. Então, em mim também. Ah, Você o nosso também? coração é a casinha dele. Tem Tem uma certeza? casinha aqui, ó, gigante. Ele tá lá. Tá. O pequeno. Como que isso acontece? Como é que tem uma pessoa dentro de mim aqui, assim? Já estiveram duas aqui, ó. Esses dois já estiveram aqui na minha barriga, mas saíram. Isso é tipo... É que vai ter mais um. Não, não vai não. É tipo assim. É que, tipo, se você crê em Deus, então, tipo, Jesus tá com você. Então, ele só tá dentro de você. Porque é Jesus. Você tá com Jesus. Então, tá dentro de você. Essa é a coisa. E como que Cristo tá dentro da gente se Cristo é uma pessoa? Isso é uma das coisas que a gente vai ver hoje. Como que ela se inicia? Como que Jesus foi parar dentro de você? Quando ele morreu. Não, quando ele morreu, ele morreu. Quando ele tá... Como que ele foi parar morto dentro de você? Credo. É, então. Nem existia. Vamos ver. Eu vou te mostrar Vamos uma ver, coisa pra vocês não Calma. esquecerem. Tá vendo aqui, ó? Tu vai ter que completar. Deixa eu explicar. Calma. Vamos lá ler juntos Atos 2, de 14 a 24. É um capítulo, na verdade, bem grande. Mas ele começa lá no capítulo 2, no Depois comecinho a de gente vai fazer capítulo isso. 2, ele começa contando que as pessoas estavam juntas lá em Jerusalém por causa de uma festa de Pentecostes, que é a Páscoa deles, né? Eles estavam comemorando a Páscoa, todos juntos, gente de todos os países que tinham lá no Oriente Médio, na Turquia, na Turquia, Europa até mais ou menos a Turquia ali. Vindo de todos os lados, enfim, lá para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aí um monte de gente, cada um de um país diferente, cada um fala a sua língua diferente. E eles estavam todos reunidos ali para a festa da Páscoa, quando de repente veio o Espírito Santo e eles começaram a ouvir o grupo de cristãos falando em todas as línguas. Então tinha gente falando japonês, tinha gente falando como se fosse, né? Tô dando um exemplo. Como se eles vissem ali, o japonês estava ouvindo o japonês, o russo estava ouvindo o russo, o espanhol estava ouvindo o espanhol, o cara de Portugal estava ouvindo o português, o cara da África estava ouvindo o seu africanês, o americano, o inglês. É como se tivesse assim todas as línguas juntas, falando ao mesmo tempo, e cada um entendia na sua própria língua. Sabe o que eles acharam? Que esse povo, ó, tinha bebido.
e que eles estavam tudo doidão. Aí Pedro chega e fala assim, não, gente, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Não, isso não pode acontecer. Tá vendo quando Jesus gosta de trabalhar cedo? Ele já estava no Pentecoste, ó, trabalhando 9 horas da manhã. Quer dizer, todas as coisas estavam acontecendo antes das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã o povo tá falando que ele estava bêbado, porque já estava acontecendo as coisas. Já estava o Pentecostes lá acontecendo. Tudo bem? Então, vamos ler aqui no versículo de 14 a 24. Agora eu não vou ver isso, não dá para amarrar mais forte do que isso. Então Pedro deu um passo à frente dos 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E aí ele falou o seguinte, ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Agora, ouçam o seguinte. Aí ele vai falar toda da profecia, muito extenso, eu vou cortar. Mas só pra vocês saberem, ele tá falando que o que estava aconteceu lá foi previsto pelo profeta Joel. Vocês leiam, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Aí ele falou assim, Deus aprovou publicamente a Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais. Ele foi entregue, ele foi conforme o plano estabelecido por Deus e com o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, e com a ajuda de gentios que desconheciam as leis, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. Olha só, a pregação de Pedro, do que ele está falando? Do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele morreu na cruz. E depois? Ressuscitou. Ressuscitou. Então, exatamente. O que é isso? Essas são as boas novas do Evangelho. Nós estávamos perdidos no mundo, mas Jesus veio. Aí depois que ele veio, os homens o crucificaram. Então. E aí depois ele morreu. Como é que morreu? Morreu. Aí depois ele ressuscitou. Exatamente. Tava perdido igual a quarentena, porque tá chato. Não, tem nada a ver de quarentena tá chato com morrer e ressuscitar. Tem nada a ver. O que tem a ver é que essa é a mensagem do Evangelho. Esse era o conteúdo daquilo que Pedro contou para eles. Mesmo. Né? Falando sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o que Jesus tinha feito. Que ele ia ressuscitar. Que Ele havia ressuscitou. um homem que não era ele, que era o Messias. Não era ele quem? Não era Não era Pedro. que Era quem? Jesus. Ah, tá. Jesus Entendi. Cristo. Aí, olha só, essa é a mensagem do Evangelho. Nesse momento, que as pessoas estão falando cada um em idiomas diferentes, E também, é o momento que aconteceu o quê? A caída do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Fala. e também tem aquela lá que João Batista falou que ele só como é que é? Ele só batizava com água, mas ia chegar o homem que batizava com o Espírito Santo. Isso, chegou esse momento. Do mesmo jeito que o João Batista falou, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele falou, ele vai batizar com fogo, com Espírito, e as coisas vão acontecer porque ele é o Messias esperado. E aí, muito bem, Pedro prega, e o que acontece quando alguém fala do Evangelho para uma outra pessoa? Algumas pessoas acreditam. Todas, será? Não. Não. Algumas ignoram. Algumas não aceitam, Outras ouvem, mas só ouvem por ouvir, mas não faz nada. Também isso acontece. Muito bem, mas acontece que algumas pessoas falaram isso aqui, ó. Lê esse 37. Todos 37? O 37. Quer ler o 37? Eu quero. Deixa a sua irmã ler, que depois você lê o outro. Esse aqui, ó. Olha o que aconteceu. Só o 37? Só o 37. Olha o que essa mensagem de Pedro
fez com as pessoas que As estavam ouvindo? palavras partiram o coração dos que ouviram e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Ah, então eles ouviram o que Jesus tinha feito e aí eles pensaram o seguinte: e agora? Como que eu vou fazer? Não dá Eu pra estou chegar aqui, eu estou aqui, eu E sou Deus o tá homem aqui. e Deus está longe de mim. Não dá pra chegar. Exatamente. Como que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Você viu naquelas figurinhas que eu mandei pra vocês? Não, mano, não. Peraí. Você lembra daquelas figurinhas que eu mandei pra vocês? É pra vocês pensarem o seguinte: qual é a sequência dessas figurinhas? Elas estão aqui, ó. Qual que vocês acham que é a sequência dessas figurinhas? Segura cada uma. Aqui, ó. Aqui. Não. Aqui, ó. Mostra. Qual vocês acham que é a sequência dessa figurinha aqui? Eu posso falar? Pode. É primeiro essa, Primeiro essa. depois essa Aham. e depois essa. Ah, então eles têm uma bola, eles chamam um amigo, depois eles estão aqui jogando e depois eles estão como? Ganharam. Felizes, porque brincaram, porque se divertiram. Ganharam. A próxima é essa daqui, né? Ó, a próxima é essa aqui. Qual é a sequência? Deixa eu ver. Tô Eu aqui. sei. Essa aqui, essa aqui. Eu posso fazer a Eu vou mostrar só sequência? mais essa aí, senão o vídeo vai ficar grande. Mostra lá. Essa daqui. Qual é a sequência? Essa que é a primeira, segunda, terceira. Calma, mostra aí de novo. Então, ó, a primeira sequência é ela plantando a florzinha, depois regando, colocando água para acontecer a fotossíntese. Lembra da sua aula lá de ciências? Fotossíntese. E Como uma que coisa, é? quando você for fazer uma plantinha, deixa ela na água e dá água toda semana. Não, é todo dia. É, todo Você dia. lembra lá da fotossíntese? O que que é a fotossíntese? É quando a planta se alimenta sem nenhuma comida. Como que ela se alimenta sem nenhuma comida? O que que ela usa para produzir comida? Ela tem água e sol. Água e sol. Então, exatamente, ela tá fazendo isso aqui com a plantinha. Tá colocando água e colocando a plantinha no sol para a plantinha fazer o quê? Crescer. Para ela fazer a fotossíntese, para ela se alimentar e crescer. Então, olha só. Essas pessoas perguntaram. Essa palavra partiu o coração, ardeu, quebrou, mexeu com eles. E eles perguntaram, o que que nós devemos fazer? Pedro não deixou essa resposta, essa pergunta sem resposta. Falta alguma coisa, ó. Falta esses daqui. Vocês viram esses, ó? Não. Eu não vou falar dos outros. Os outros vocês têm aí, eu quero que vocês numerem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se vocês quiserem, pode fazer numa folha de papel. Olha só. Olha só a resposta de Pedro, então, para eles. Presta atenção. Pedro respondeu. Eu estou em Atos 2, número 38. Só Pedro, 38, Não. Tem um pouco mais. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe e para todos os que forem chamados. Responda para mim, Manolo, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito? Quê? Qual foi a resposta de Pedro? Oi? Eu sei. O que ele falou? Você tem que chamar a sua família, seus amigos e todo mundo pra falar de Deus. Mas ele falou, depois que você creu, depois que você ouviu da mensagem, o que tem que acontecer? Se arrepender do seu pecado. O que é arrependimento? É quando você se arrepende de ter feito uma coisa. Tipo, eu destruí uma coisa do meu irmão, então eu tenho que me arrepender.
E como que você sabe que você tá arrependida? Quando você ora, tá? No orar é você falar pra Deus que você tá arrependido, mas o que sentimentos você sente quando... Tristeza. Tristeza, porque você fez uma coisa boa? Errada. Não, você fez uma coisa errada. E aí você sente uma vontade enorme de continuar fazendo. Não, pra mim eu sinto uma vontade que a terra me puxa pra dentro dela e não existe mais. Não! Você tem que ficar aqui com a gente. Não quero que você a terra te puxe pra ir embora. Mas o que você sente quando você tá arrependido? Você sente uma tristeza de ter feito a coisa errada. E você sente vontade de fazer de novo? Não. Você quer nunca mais Mas fazer. você faz de novo também. A gente faz de novo por quê? Porque a gente tem pecado. Exatamente. A gente é burro, tem pecado e a gente gosta do pecado. A gente tem, assim, uma ligação, a gente é grudado com o pecado. Mas o que Pedro falou que é a solução para essa nossa situação de todo mundo aqui, ó, eu, você, eu, seu pai, todo mundo, é que a gente se arrependa do nosso pecado, que a gente sinta tristeza pelo pecado e o desejo de nunca mais fazer. E aí, então, ele fala assim, vocês devem se arrepender desse pecado, confessar ele para Jesus, e aí você deve fazer uma outra coisa. O que o texto fala? Falar pra sua família de Jesus e fazer que ela se arrependa Espalhar pra todo de mundo. todo pecado. Igual Porque quem sua faz família vai falar pros amigos dele, os amigos dele talvez se arrependam. Aí vão falar pros outros amigos que vai ter que outros amigos que vai ser outros amigos, que vai ter que fazer outros amigos, que vai fazer outros amigos, porque ele vai falar com a família, aí tem que fazer os outros amigos, aí ele fala pra família, aí ele vai falar para um filho, aí vai fazer os outros amigos, os outros. Aí ele vai ter um filho, aí vai falar pros amigos, aí vai falar depois dos amigos, aí vai falar depois dos amigos. Muito bem, você vai ser evangelista, né, Manu? Muito bem. Vamos voltar. Mas o texto não fala... Você tá certíssima, tem que falar para todo esse povo mesmo. E também. E pros amigos e pros filhos. Aí vou falar para as amigas. Fala amigas também. Amigos. Mas esse aí texto não fala disso. Esse texto fala de uma outra coisa. Fala o quê? Que tem que se arrepender. Tá bom. E depois de se arrepender para o perdão dos pecados, cada um deve ser o quê? Dádiva Não. do Espírito Não, se Santo. arrepender para o perdão dos seus pecados e... Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberá a dádiva do Espírito Santo. O que é dádiva? Uma vantagem. É um presente, uma vantagem, um presente, uma coisa boa que Quando você se arrepende, recebeu. isso que acontece. A ponte... Não, calma. Não é pra mostrar isso aqui, ô criatura. Calma aí. A dádiva que você recebe quando você aceita Jesus e é batizado, você recebe o quê? Eu não sou de Jesus, então? Eu não fui batizada. Não, você é de Jesus. O que é o batismo? O batismo é quando você mostra pra todo mundo e fala assim, eu sou cristã. Olha, eu morri pra vida antiga e eu nasci pra uma vida nova com Jesus. Você tá mostrando pra todo mundo através do batismo. Isso mesmo. Mas vocês podem ser batizados. É. A gente só precisa esperar mais um pouquinho. Mas a gente pode conversar com seu pai. Você não quer? O Noah e o Luiz Augusto e o Luiz Antônio estão pensando nisso. Todo mundo que já aceitou Jesus tem que pensar nisso. Porque é isso que esse texto fala. Você se arrepende, você é batizado e aí você recebe o Espírito Santo. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque essas pessoas foi assim. Eles creram em Jesus, foram batizados e depois receberam o Espírito Santo. Mas não necessariamente acontece nessa ordem, porque na hora que você aceita Jesus, que você conversa e pede para Jesus morar no seu coração e ele fazer parte da sua vida, ser seu amigo, você já ganha o Espírito Santo e aí você passa a ter Cristo dentro de você, o Espírito Santo morando dentro de você.
de batismo, ele é apenas para confirmar, para mostrar para todo mundo, olha, gente, eu sou batizado, eu sou de Jesus, eu realmente quero... Mas não é pra tirar vantagem. Não é falar de... Mas é só para mostrar, assim, olha, eu sou de Jesus, eu sou batizado. Entendeu? Mas não só é pra um tirar sinal. vantagem. Não, nada você tem que tirar vantagem na vida. Né? Porque nada disso é uma coisa que você conseguiu por você mesmo, é uma coisa que você ganhou de Deus. Então não tem mérito nenhum nosso, é tudo de Jesus. Muito bem. E aí então, depois que Pedro falou isso para eles, algumas pessoas foram batizadas. Vamos ver quantas? Eita, Chuta não. um número. 150 e 110? é Quanto você acha? 159. 159. E você? Quanto você acha? 1000. 1000 e alguns quebradinhos. Deixa eu ver, Vamos deixa eu quebrar? ver. Calma. Esses caras que ouviram essa mensagem de Pedro, quem é que lê? Quem é que vai ler aqui, ó? 41. Os que Aí, ó. acreditam. Peraí. Deixa eu ler essa parte aqui, ó. Pedro, aí você vai ler a resposta, mas calma aí, ó. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência, falando, salvem-se dessa geração corrompida, saiam do meio dessas pessoas, venham para Jesus. Aí o 41 agora. Os que acreditam nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo, olha assim. acréscimo Isso. de cerca de 3.000 pessoas. Passou longe. Passou do que eu longe falei. dos 150 e 10 e Não, dos 1000. 159. E dos 1000 e uns quebrados. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, foram batizadas e ali começou então a igreja de Jesus Cristo. Antes, se eu não tivesse falado 159, eu teria falado peraí. Eu Pensa. esqueci o número. Qual? Pera. Como assim você escreveu? Eu esqueci o número. Não entendi. Você não entendeu? Não. Aqui, ó. Não, fala alto. Eu esqueci. Tá. E o que Pedro tá falando? Que aquela situação lá do homem longe de Deus, a solução é quando Jesus entra e ele é, com a sua morte, o caminho que leva o homem de volta para Deus. Aqui, ó. Pra vocês verem melhor. E aí, o Aqui final... é antes e depois. Isso. Antes O final do texto e depois. de Atos 2, Antes final do texto de Atos 2, e depois. ele conta como que era a vida desta comunidade. O que foi? Não é. Conta como que era a vida dessa comunidade. Antes, Eles... depois. Antes e depois. Chega. Essa comunidade, esse grupo de 3.000 pessoas, sabe, tem algumas coisas importantíssimas que eles faziam. Eles se ajudavam, e eu vou ler. Todos se dedicavam de coração. Eles se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizaram muitos milagres e maravilhas. E eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que podiam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Lembre-se, tem que orar antes de comer. A gente nunca faz isso. A gente ora assim, ó, cabeça. Eu não oro. Ah, tem que orar agradecendo.
O que mais eles faziam? A oração, uma das coisas que ele falou, tá certo. O que mais que eles faziam? Eu vou tirar uma selfie. O que mais eles faziam? Oração? Eles repartiam dinheiro. Repartiam dinheiro. suas casas. Sim, o que mais? Pão. O pão. A Eles comida. comiam juntos. Não é maior legal? Não dá uma saudade Eles a iam gente na- comer, fazer eles juntar panela e comer um monte de gente Eles junto? eles Comer a iam- comidinha das outras pessoas, né? Eles iam. Como é o nome? tô com Eles iam saudade na da igreja vovó Loló. juntos. Oh, vovó Loló. Beijinho pra você. O que mais? Vamos, gente, senão vai ficar muito grande. Como é o nome? Eles oravam Eles juntos, iam eles pra igreja juntos. iam pra igreja, se reuniam sempre, comiam juntos, dividiam dinheiro quando alguém Dividiam as precisava. casas, se precisavam. E tem uma outra coisa muito importante. O que eles faziam? Leiam a Bíblia e façam oração. Exatamente. Leia a Eles, Bíblia e eles, faça oração. eles, Faça oração. eles se dedicavam àquilo que os apóstolos estavam falando. E o que os apóstolos estão falando pra gente hoje? Todo o Novo Testamento. Tudo o que eles ensinaram lá para essa igreja que está começando e muitas outras coisas mais que foram acontecendo durante as décadas seguintes, nós temos hoje no nosso Novo Testamento. Então, essa igreja aqui, que começou com 3.000 pessoas, foi se espalhando pelo mundo e chegou até a gente hoje, você acredita? Então acho que de uns 150 mil O quê? pessoas. Não, muito mais. 150 mil. Muitas pessoas, porque isso foi há mais de 2.000 anos atrás, mais ou menos 2.000 anos atrás. Essa mensagem aconteceu que nem você falou. Falou pra filha, falou pro amigo, falou pro filho, falou pro amigo, chegou até a gente. Depois de 2 anos, tá bom, a gente vai repetir, mas é aquela ideia lá. Depois de 2.000 anos, estamos nós aqui com o Evangelho na mão, com essa Bíblia na mão. E essa Bíblia aqui contém também os ensinos dos apóstolos. Senta direito, pra gente terminar. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: o que então é a vida cristã? Como que ela se assemelha? Peraí. Eu gostei muito dessa fotinho aqui, dessa sequência que vocês já bagunçaram e que eu não sei onde é que ela tá. Aqui, ó. Eu gostei muito dessa sequência aqui porque o evangelho, a vida cristã, é como essa sementinha que a Dete tá colocando no vasinho. Aí ela vai crescendo e ela precisa de comida. E aqui ela tá uma florzinha linda. E na nossa vida cristã, essa comidinha aqui, essa água e a luz que as plantinhas precisam, na nossa vida cristã, o que é? Isso faz referência àquela parábola que Jesus contou pros discípulos. Qual? Gente, agora eu vou mostrar esse quadrinho. Do plantador que jogou as Isso mesmo. Isso mesmo. É uma semente que ela precisa crescer. E ela cresce quando a gente... Canta aí a musiquinha. Faça oração, leia a Bíblia, faça oração. Exatamente. Então a gente precisa da comunhão com os irmãos. Leia a Bíblia. De ler. Então a gente termina a nossa aula assim. O que é então a vida cristã? Isso daqui vocês vão escrever em Na Eureka, na caixinha. Eureka. Eureka aqui. A Você vai- Eureka é essa daqui. Tudo isso. Tudo isso. Ó, aproveita, pausa o vídeo e escreve isso daqui que segue. Deixa seguradinha assim, bem seguradinha. Vou falar. A vida cristã é O jeito. jeito de viver semelhante ao de Jesus. Ela começa quando cremos que Jesus é o Salvador e nós arrependemos do pecado. Muito bem. Vou deixar aqui pra vocês anotarem, dar um pause aí. Um beijo pra vocês. Tchau! Então, a gente termina a nossa aula assim. O que é então a vida cristã? Isso daqui vocês vão escrever em Na Eureka, na caixinha. Eureka. Eureka aqui.
Ai, Você vai- Leca, é essa daqui. Tudo isso. Tudo isso. Ó, aproveita, pausa o vídeo e escreve isso daqui que segue. Deixa seguradinha, assim, bem seguradinha. Vou falar. A vida cristã é O jeito. jeito de viver semelhante ao de Jesus. Ela começa quando cremos que Jesus é o Salvador e nós arrependemos Do pecado. do pecado. Muito bem. Vou deixar aqui pra vocês anotarem, dar um pause aí. Um beijo pra vocês. Tchau!